Esse é um trabalho para o canal Avante Fla. Para o alto e avante! Flamengo! Fala galera, saudações rubro-negras, ó, isso aqui é Flamengo. Galera, estamos aqui na tarde de 31 de dezembro de 2022, próximos aí da virada do ano. A diretoria agora já informou pra gente que a gente ganhou um presente aí de passagem de ano, não é mesmo? A volta do nosso Coringa. A nação está em festa, todo mundo alegre, satisfeito, feliz. Então a gente tem aí muito o que comemorar. A gente vai falar um pouquinho disso tudo, mas antes de começar o vídeo, propriamente dito, eu pedi a vocês, por favor, se inscrevam no nosso canal, aciona o sininho da notificação e deixa aquele like, que isso aí é muito importante para o crescimento do nosso canal, tá bom, galera? Isso aí faz com que o YouTube entenda que vocês estão gostando do vídeo, gostam das nossas resenhas, gosta do nosso ponto de vista, concorda, e se discordar também é fato, pode entrar em contato, mandar no comentário, que a gente vai ver um por um, e a gente vai dar uma resposta, a gente vai entrar num acordo, a gente vai conversar, discutir, debater, no bom sentido, não é mesmo? E eu tenho certeza que eu vou entender o lado de vocês e vocês vão entender o meu lado. Então, falando sobre Gerson no Flamengo, tudo é muito bom, tudo é muito maravilhoso, mas existem algumas coisas que a gente tem que pontuar, tá? Não é só a alegria de ver o Gerson voltar, claro, é um craque, é um jogador diferenciado, que já contribuiu muito para o nosso time, que já nos ajudou a levantar muitas taças, mas uma coisa importante a gente tem que ressaltar, uma não, são até duas ou três, tá? A primeira delas, o momento do time era outro, o treinador era outro, a vontade do Gerson era outra, né? Ele tinha voltado de um contrato na Europa, onde não tinha ido bem, e ele veio para o Flamengo, queria mostrar serviço, aquela coisa toda. Ele chegou num time que estava ajustado, entrou naquele time e fechou, né, o meio campo, completou aquela lacuna, se adaptou bem com o estilo de jogo do JJ, com os outros jogadores, inclusive, e teve uma ascensão muito grande. O futebol dele rendeu muito e ele sobressaiu, tanto que, com todo o futebol que ele apresentou, acabou tendo uma nova oportunidade na Europa, não é mesmo? Então ele já era do Fluminense, foi para a Europa, passou uma temporada, duas temporadas lá, duas ou três, se não me engano, voltou para o Flamengo, fez um ótimo ano de 2019, 2020 e retornou para a Europa, né, para time de primeira prateleira, com os tropeços e tudo mais. Nem tudo deu tão certo para ele, problemas com o treinador, problemas com o elenco de outros clubes, problema de adaptação, e aí esse ponto aí eu queria falar com vocês. A gente observa no Gerson algumas características únicas e particulares de domínio de bola, de controle de bola, de domínio, de saber travar o jogo para poder começar uma jogada que dê resultados, né? Não é simplesmente dar chutão, não é simplesmente tocar a bola sem objetivo. A gente sabe que isso ele faz muito bem. Ele procura sempre um companheiro bem posicionado, ele consegue finalizar bem, ele tem chegada no ataque, ele tem saída no meio, consegue achar, né, saída para as situações difíceis que acontecem numa partida. Mas no meu ponto de vista, algumas coisas, algumas situações me preocupam muito, porque no time que ele jogava lá em 2019, 2020, naquela época, né, áurea do nosso Flamengo, ele tinha no meio campo um Arão, tá, que combatia muito, por incrível que pareça, né, todo mundo tem que dar o braço a torcer. O Arão com o JJ jogava muita bola, desarmava muito, criava muito, lançava muito, fazia gol. Era um jogador meio campo, um primeiro volante muito eficiente, né, no trato com a bola, e jogou para mim o auge da sua carreira naqueles anos com o JJ. Então isso aí dava. E outra coisa também importante que eu ia esquecendo de falar, a zaga do Flamengo, nós tínhamos Rodrigo Caio e nós tínhamos Pablo Mari. Era uma zaga, gente, cá entre nós, uma zaga 99% de classe, 99% de localização na área, 99% de confiança da equipe, dos torcedores rubro-negros. O time era muito bom atrás, muito bom. Isso fazia com que o Arão
pudesse jogar um pouco mais solto e que o Gerson pudesse criar o que ele tem para criar, usando toda a sua categoria, toda a sua classe. Hoje a gente já não tem mais essa zaga equilibrada que nós tínhamos naquela época. No meu ponto de vista, algumas coisas ainda têm que ser corrigidas na zaga do Flamengo. O Léo Pereira também, então a zaga formada por Davi Luiz e Léo Pereira, no meu ponto de vista, ela é um pouco inferior, digamos até mais um pouco do que um pouco, né? Bem inferior a Pablo Mari e Rodrigo Caio, no meu ponto de vista, tá bom? Cada um tem seu ponto de vista, esse é o meu pensamento. Então o que acontece? A gente já sabe que o Léo Pereira ele vem rendendo mais no Flamengo, vem conseguindo maior destaque, porque nós temos dois lutadores na frente, não é isso mesmo? Thiago Maia e João Gomes. O ano passado a gente teve muita clareza nessa situação. Thiago Maia e João Gomes jogando muito no meio do campo, defendendo muito, faz com que o Flamengo levasse menos bola nas costas, menos jogadas de profundidade, e com isso aí o futebol do Léo Pereira cresce muito, isso no meu entendimento. Então eu vejo hoje a zaga muito exposta para o tipo de atuação do Gerson. Se ele continuar sendo o que ele era em 2019, 2020, eu acredito que teremos alguns problemas defensivos no Flamengo, porque João Gomes só marcando, ou Thiago Maia só marcando e o Gerson mais criando, vai trazer problemas na defesa. A defesa vai ficar mais vulnerável no meu ponto de vista, tá? Isso é preocupante, porque embora a gente já crie muito, na frente a gente não tem problema na frente. Do meio para frente o time do Flamengo é nível seleção, não tem como falar nada. O quarteto da frente é primoroso, falam por si só. Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol e Pedro estão disparados aí na frente. Então o nosso problema é sempre no setor defensivo, onde o nosso time fica mais vulnerável no meu ponto de vista. E com a chegada do Gerson, acredito eu que essa vulnerabilidade da defesa vai ficar mais ainda exposta e mais vulnerável com toda essa situação. E isso aí me preocupa, porque nós já tivemos um ano, no final de 2022, preocupante, levando sufoco aí de Corinthians e outros times aí no Brasileirão, justamente por essa dificuldade em marcação do meio campo até na cabeça de área do nosso time. Então a gente tem que ficar preocupado com essa situação. E outra situação importante que é bom a gente ressaltar aqui é o treinador, tá? Vitor Pereira tem as suas particularidades, os seus pensamentos, a sua maneira de jogar. Todos dois, tanto ele, o Gerson, quanto o Vitor Pereira, são jogadores, tem muita personalidade. Esse é um outro fator importante, tá? Importante, porque o JJ ele tinha uma melhor flexibilidade em lidar com as pessoas, embora fosse durão, gritasse, gesticulasse, mas ele era carinhoso, ele era atencioso, ele é paizão, mesmo cobrando. Já o Vitor Pereira, no meu ponto de vista, não tem essa característica de ficar passando a mão na cabeça de jogador, tá? É um agravante muito importante isso que eu estou falando, tá? Vocês vão ver isso aí com certeza logo nos primeiros jogos aí desse time. Então, chego até a pensar que, num primeiro momento, Gerson não vem para ser titular do Flamengo, que ele vai ter que conquistar essa titularidade nele em treinamento e mostrar isso em campo, revertendo em passe para gol, em boas atuações a nível de 2019, para que ele possa estar garantindo uma vaga nesse time. Porque, como eu falei, eu acho que com o Gerson em campo, hoje, com o nosso time, no primeiro time, no Malvadão, eu acho que o Gerson vai deixar exposta a defesa, tá? Porque ele entrando vão ter que sair ou Thiago Maia ou João Gomes. E com isso aí o nosso meio-campo vai perder muito no setor defensivo. Ganha na qualidade do ataque, mas perde no setor defensivo. E isso é preocupante porque eu falei que no setor ofensivo do nosso time tudo vai bem. Mesmo com as dificuldades, a gente consegue criar jogadas, criar situações de gols e marcar gols, não correndo tanto risco do meio campo para trás. Com a presença do Gerson, a gente ganha um pouco mais em criatividade,
mas perde um pouco na defesa, em campo. Com certeza o Vitor Pereira já tem experiência suficiente, né, na vida dele, na vida profissional dele, para conhecer os jogadores, para analisar cada jogador e tirar o melhor proveito de cada característica que esse jogador tem, para que ele possa aí formar uma equipe equilibrada, uma equipe competitiva e uma equipe que possa, dentro da partida, alternar as mudanças táticas que ele gosta de fazer nos jogos, independente do adversário. Com certeza ele já demonstrou isso no Corinthians, que ele tem uma das características do Vitor Pereira é trocar o sistema de jogo, mesmo com o jogo andando, né? Com o jogo em andamento ele consegue mexer peças e fazer o time mudar a forma de jogar. Então eu quero ver isso aí na prática, eu quero ver isso aí funcionando, eu quero ver o Gerson chegando nesse time e mostrando alguma coisa que possa acrescentar, né, nesse time, que ele possa acrescentar o trabalho do Vitor Pereira, para que ele consiga, porque eu sou torcedor do Flamengo, eu não quero o mal do Gerson, eu não quero que ele jogue mal, eu quero que ele jogue bem, que ele brilhe, porque quanto mais melhor ele jogar, mais títulos nós vamos ganhar, isso é fato. Entendeu? Então, precisamos que o Vitor Pereira encontre a formação ideal, o jeito de jogar ideal, para que o Gerson possa ser aproveitado na equipe principal e que isso aí nos leve aos títulos que a gente tanto precisa e tanto tem nesse início de campeonato. O nosso início de campeonato é muito, muito pesado. Nós temos aí 4 títulos para disputar no primeiro trimestre do ano. E o tempo de trabalhar a gente sabe que é curto, né? É treino, 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 jogo, treino, 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 jogo e viagens. Então a gente vai ter que concentrar para que a gente não deixe escapar esses títulos aí no início do ano. Isso aí pode comprometer um pouco o trabalho do Vitor Pereira, porque a exigência no Flamengo, aqui é Flamengo, né, gente? A gente sabe que é diferente. Tudo aqui é diferente, né? A cobrança é maior, o brilho é maior, as situações tomam uma proporção gigantesca. Isso é inerente ao Flamengo, né? Falou de Flamengo, a gente fala de quase 50 milhões de torcedores, então é uma força muito grande. Uma outra coisa importante que eu queria falar, então só para resumir o caso Gerson, gente, gosto muito do jogador Gerson, acredito muito no futebol dele aqui no Flamengo e eu espero muito, com confiança e com muita certeza que tudo vai dar certo e que ele vai conseguir desempenhar o melhor futebol dele e que nos leve a títulos, tá? Esse é o meu pensamento. Uma outra situação que é importante eu falar aqui nesse vídeo, já que a gente está falando de Gerson, já para deixar esse assunto bem mastigado, é o que me preocupa mais, por tudo isso que eu já falei do vídeo até agora, porque eu entendo que a carreira do Gerson agora, ele com 25 anos, para a Europa, a carreira dele praticamente se encerrou. Eu não consigo mais ver nenhum time da primeira prateleira da Europa, tá? Querendo contratar Gerson, independente do sucesso que ele fará no Flamengo. Eu acredito que time de primeira prateleira na Europa, o Gerson já fechou as portas dele, porque ele já teve 2 oportunidades e ele não se adaptou, ele não mudou as suas características, ele sempre continuou na mesma forma de jogar, na mesma forma de agir, mesmo com os treinadores cobrando, mostrando, ele não teve essa flexibilidade de mudar, de se aperfeiçoar, né, no futebol, para que ele conseguisse conquistar lá a vaga dele nesses times, sacramentar, estabilizar e poder desempenhar o bom futebol dele. Por essas 2 passagens na Europa ele deixou a desejar, a verdade é essa, não fez o que ele precisava fazer de alguma forma, não se reciclou, não se aperfeiçoou, isso no meu ponto de vista, tá? Então eu acredito que na primeira prateleira da Europa o filme dele já está queimado e ele não volta mais para nenhum time de primeira divisão na Europa. Pode ir para a Ásia, pode ir para a África, pode ir para os Estados Unidos, caso ele vá sair do Flamengo, e fatalmente isso vai acontecer, mas eu acredito que o mercado para o Gerson hoje é time de Europa League, na Europa, é time da Ásia e é time dos Estados Unidos, após sua saída do Flamengo, tá? Para a primeira prateleira na Europa, praticamente já selou que ele não volta mais, por essas 2 oportunidades que ele teve e não aproveitou. Ótimo pra gente, que se ele se der certo aqui, ficar 3, 4 temporadas, é o que a gente precisa e tomara que aconteça isso, porque eu sou flamenguista, eu acredito até o fim e eu torço pelo Flamengo e por todo mundo que está nesse elenco, porque eu sou flamenguista.
Então, resumindo a situação, gosto muito do Gerson, quero que tudo dê certo para ele. Fica a minha preocupação de ver como ele vai trabalhar e desempenhar o papel dele dentro desse Flamengo com o Vitor Pereira, dentro desse sistemática de jogo, das nuances, né, que o Vitor Pereira promove durante as partidas e como ele vai se encaixar. E espero que ele seja titular também. Agora, quem vai sair não é problema meu, é problema do treinador. Ele ganha muito, mas muito bem para fazer isso. E a gente está aqui só para cobrar e aplaudir também quando levantar as taças, que é isso que a gente procura. Falou, galera? Então, o que eu queria falar do Gerson aí hoje foi isso. Quem não concordar, quiser mandar um comentário, a gente troca uma ideia, a gente discute de novo, a gente mostra mais um pouco do nosso pensamento, escuta vocês, a gente acaba chegando num acordo. Tá bom, galera? Saudações para todos, um feliz ano novo para todo mundo aí, para todos os inscritos do grupo. Esse ano a gente conseguiu chegar nos 1000 inscritos aí, que era uma barreira difícil, mas graças ao apoio de todo mundo, da família Magu, dos outros canais aí parceiros, que eu não vou nem citar porque são muitos. Então, agradecer a todo mundo aí por esse 2022 maravilhoso que a gente teve, pelo ano que o Flamengo nos proporcionou também, pelas alegrias que nós passamos ao longo desse ano e que 2023 a gente tem ainda mais e mais sucesso e levante mais e mais taças, porque é para isso que a gente está aqui, para isso que a gente é flamenguista, por isso que a gente está nesse time, que a gente sofre, mas que a gente chora de alegria, tem hora que chora de tristeza, mas é a nossa felicidade, é a nossa vida, é a nossa razão de viver. Valeu, galera? Então, um feliz 2023 para todo mundo, que a gente possa aí chegar na virada do ano com saúde e paz, e vamos seguir 2023, que a gente vai ser ainda muito mais feliz. Valeu, galera? Um grande abraço a todos, saudações rubro-negras, valeu!